Galera, e parece que o Flamengo volta a mais uma vez aí, tá deixando os palmeirenses preocupados, desesperados, né? Isso porque tá chegando, né? Muitos reforços chegaram já, né? Em especial a chegada do Jorginho, que já foi apresentado. E temos aqui alguns palmeirenses repercutindo essa chegada, né? E falando como a chegada do Jorginho, assim como de outros que vão chegar ainda para o Flamengo, torna esse time ainda mais forte, ainda mais propenso a conquistar os grandes títulos importantes desta temporada. Vamos reagir aqui junto, viu, que foi que esse canal aqui falou, né? O canal Opina Porco. E pedimos a você que já se inscreva aqui, ative o sino e deixe o like para não perder nenhuma novidade. Vamos acompanhar aqui o que foi que ele falou. Futebol, os adversários, né? As equipes elas estão se reforçando. Isso porque o Flamengo tem jogadores aí que estão no radar, alguns jogadores estão chegando, e o Botafogo também está fazendo contratações. E, mano, as contratações do Botafogo são boas contratações, viu? Ser muito sincero com vocês, são boas contratações. Vamos falar um pouquinho agora sobre esse assunto. E isso é uma coisa que me preocupa um pouco. Porque como eu falei para vocês lá na intro do vídeo, os reforços do Palmeiras, eles não trouxeram ainda aquela carga dinâmica, tática que a gente queria. Obviamente que contra equipes tecnicamente mais simples, mais modestas, o Palmeiras consegue encontrar bons resultados, converte seus gols. Agora, quando a gente parte para equipes, digamos ali, né, do topo, né, que estão sempre na disputa, que já tem um arranjo tático mais bem estruturado, que já tem um elenco mais bem formado, aí já fica mais complicado. Né? A prova disso foi jogos, por exemplo, contra Botafogo, e olha que o Botafogo nem estava lá aquelas coisas quando o Palmeiras enfrentou o Botafogo na estreia. Foi contra o Cruzeiro, foi contra o Flamengo, enfim, já falamos várias vezes sobre isso. Só que me preocupa a chegada de reforços aos rivais e ver que os nossos reforços, o Paulinho, por exemplo, é um jogador que não está pronto. Então isso já exclui ali um baita de um reforço, que era para ser um baita de um reforço nessa temporada. Vamos dar uma olhada aqui. É o seguinte, meus amigos, ontem o Jorginho chegou ao Flamengo, né, foi apresentado de maneira oficial, com camisa e tudo, deu entrevista lá à TV Flamengo, saiu nos jornais, eu estava assistindo o Jornal da Globo ontem à noite, que destacou, né, a do Arsenal pro Flamengo, a contratação ali do Jorginho, e é uma boa contratação, um jogador de muita experiência. É um jogador que já é um medalhão, um cara mais velho. Verdade, isso é verdade. Mas é um cara que em histórico de lesões praticamente não tem grandes históricos de lesões. É um cara que, fisicamente falando, tá né, numa condição física muito boa. Pô, o cara jogava no Arsenal, mas ele estava reserva. Mas, pô, você ser reserva de um Arsenal, você precisa estar numa condição física, boa, né? Nós não estamos falando ali, nós estamos falando de um clube que foi extremamente competitivo na Champions. Um cara que chega com bastante moral. Pô, já foi candidato à bola de ouro. Enfim, falamos várias vezes sobre ele, né? Que tem os torcedores, as pessoas aí, rivais, que são sempre mais céticos. Não, eu só acredito vendo, eu só acredito quando tiver com a camisa. Então agora ele foi apresentado de forma aí oficial. E também o Flamengo está monitorando lá a situação do Carrascal, né? Do Jorge Carrascal. Muita gente, obviamente, muitos adversários falando que o cara, mas não vale tudo isso e tal. Mano, de fato, se você for ver hoje o que o jogador ele vale em questão financeira e o que ele mostra em futebol, existe uma diferença muito grande. Vocês acham que o Vitor Roque vale quase 150 milhões, o que foi pago? Vocês acham que o Paulinho machucado valeu o que foi pago? A gente vive um momento, pessoal, de uma inflação da nossa economia. Isso, não precisamos ir longe, não. Você entra dentro aí de um mercado, você entra dentro de uma concessionária, você acha de verdade que um HB20 simples vale, sei lá,
quase 100 mil reais? 80, 90 mil reais? Não vale, irmão. Não vale. Você vai numa garagem de carros usados. Não vale. Não vale. Então nós vivemos uma situação em que a nossa economia, né, a economia como um todo, a desvalorização também do real colabora para isso, porque as transações são feitas em euro, em dólar. Então tem várias variáveis que influenciam nisso. Então nenhum jogador que chega a 80 milhões, ele de fato vale os 80 milhões. Só que o mercado inflacionou e essa é a realidade que a gente tem que lidar hoje. Quando você fala de equipes como até o Botafogo, por exemplo, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, que hoje é de uma holding americana, as equipes de fora eles crescem o olho. E aí eles querem ganhar em cima. E aí eles jogam os valores lá em cima, né? Então, o Flamengo briga ali com o Dynamo de Moscou, porque os caras querem quase 100 milhões, né? 95 milhões pelo jogador, o Flamengo quer pagar 60 milhões. O jogador tem o interesse de vir, principalmente também porque o jogador ele já demonstrou ali um carinho, uma admiração pelo De La Cruz, que hoje é um jogador que está no elenco do Flamengo. Então ele já tem como referência já conhecidos ali dentro do Flamengo, só que o Flamengo quer pagar um valor ali de 60 milhões por ele. E faz sentido. Talvez realmente seja o valor de mercado, mas a gente sabe que provavelmente o Flamengo vai ter que subir um pouquinho a régua se quiser avançar nessa negociação. Beleza? Além disso também, o Flamengo emitiu uma nota dizendo que não tem o interesse de negociar nenhum jogador no momento. Ou seja, negociar para fora, né? De dentro do Flamengo para fora. Isso porque o Zenit tem interesse no Gerson. E os caras até pensam em ativar a cláusula de rescisão, que é de 25 milhões de euros. Não é uma cláusula alta, mas aí também tem que ver o interesse do atleta. E sinceramente, meus amigos, sei lá, cara. Eu não entendo como tem tantos jogadores que querem ir jogar lá no Zenit, né? Eu não entendo, mano, como os caras têm tanta força assim. É isso, pessoal. O Flamengo não deseja negociar. Ainda o Zenit precisa ver aí qual que é o desejo do jogador. E o Botafogo, vamos lá. O Botafogo contratou... Cara, realmente, o Flamengo não quer negociar o Gerson, né? E seria até um pouco ruim agora, nesse momento, o Flamengo trazer o Jorginho e perder o Gerson, né? Acho que seria até um pouco estranho isso, porque acho que são dois jogadores que poderiam até se complementar, né? A tendência é que os dois joguem juntos. E assim, né? A chegada do Jorginho, embora muita gente não entenda, mas ele pode ser assim um ponto fundamental para o Flamengo, para o estilo de jogo do Felipe Luiz, porque ele é um cara extremamente técnico. Se vocês já acham o Pulgar bom, o Jorginho é melhor do que ele. E isso é uma coisa óbvia, tá? O Jorginho, ele foi aí até pouquíssimos anos atrás, aí 2020, 2021, ele era um dos melhores meio-campos do mundo, se não o melhor. Em certo momento ele foi o melhor meio-campo do mundo, chegando até, né, em certo momento, ser colocado entre os indicados a melhor do mundo, a melhor jogador do mundo. Então ele tem muita qualidade. Ele é um cara que tem um passe refinado demais, tem um entendimento tático de posicionamento muito bom. Muito bom. Ele consegue quebrar linhas de uma maneira muito fácil. E com um time bem técnico como o Flamengo um cara como esse é como uma luva, cara. Como uma luva. É por isso que os palmeirenses estão aí preocupados, porque não tem como ficar. Não tem como não ficar preocupado, né? A verdade é essa. Mas assim, a gente fica na expectativa agora para ver. Como eu já disse, né? Mundial acho um pouco difícil o Flamengo vencer, né? Mas dá para não fazer feio, dá para chegar o mais longe possível. Agora, Campeonato Brasileiro e Libertadores, eu acho que o Flamengo tem muitas condições. E a chegada do Jorginho, assim como do próprio Carrascal também, que deve chegar, coloca o Flamengo em um nível muito superior, muito maior. E vai ser difícil parar o Flamengo. Não vai ser impossível, mas vai ser muito difícil. Se esse time encaixar, eu digo que vai ser praticamente impossível eliminar esse Flamengo. O Flamengo não vencer, não papar pelo menos 2 títulos aí essa temporada. É o que eu penso. Mas enfim, esse foi o vídeo. Agradecemos a vocês e até o próximo.